paz do Senhor Jesus, estamos com a quarta edição do Deuses do Apocalipse e hoje é sobre a quarta igreja, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é citada no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 18 até o versículo 29. A igreja de Tiatira, ela recebe um elogio, uma exortação e 3 promessas. A palavra de Deus sobre a igreja de Tiatira é o elogio: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, porque as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aí vem a exortação, capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, a ensinar e enganar os meus servos para que se prostituem como os sacrifícios e da idolatria. Quando Deus fala à igreja de Tiatira sobre a idolatria, sobre a prostituição, ali na carta Deus comenta sobre Jezabel, dando por exemplo do que aconteceu a Jezabel e seus seguidores, do que Jezabel causou em meio ao povo de Deus, implementando a idolatria, a falsa adoração a Baal e a Sera, proibindo que os profetas de Deus profetizassem, ensinassem a palavra da verdade, enquanto ela cobertava debaixo de suas asas os profetas de Baal e profetas de Assera. Quando Deus cita em específico Jezabel, é para que sirva por exemplo de que a prática idólatra e a prática pagã é condenada pelo Senhor. Na igreja de Tiatira era comum cultuar um deus chamado Apolo. Na igreja de Tiatira colocaram-se para cima do altar de Tiatira o deus Zeus, o deus principal da mitologia grega. Na mitologia, Zeus é pai de Apolo e Apolo é irmão gêmeo de Artemis. O culto forte a Apolo em Tiatira é condenado, que Deus fala a respeito do que causou o fim do extermínio dos profetas de Baal, de Assera e daqueles que se deixaram levar pela doutrina de Jezabel, mulher que se diz profetiza. Isto porque Apolo é o deus sol da música, o deus da profecia e da cura. O que Deus está dizendo é que na igreja de Tiatira o culto ia bem, só que não era para ele. No culto de Tiatira tinha profecia, mas não era por inspiração do Espírito, mas sim pelo Espírito de Apolo. Isto era idolatria, é idolatria, e por isso que Deus diz: todos aqueles que ousaram a profetizar e ter profetas para si como Jezabel, determinou que os profetas de Baal falassem somente o que agradava a Acabe, senão aqueles que falassem em nome de Deus ou que profetizassem algo contrário ao seu ego, à sua vontade, esses eram perseguidos de morte. Ela era tolerada dentro de Jerusalém por conta que quem ousesse se opor era morto. Então, o espírito de Jezabel, que a Bíblia fala, era o espírito de falsa profecia que havia em Tiatira. Pessoas inspiradas por demônios, ditas estar inspiradas por Apolo, deus da profecia grega, profetizavam, falavam, cantavam. A Bíblia diz que as obras, o serviço, a fé, a paciência, que as suas últimas obras eram maior do que as primeiras. Deus estava dizendo: o culto em Tiatira está bem, mas só que não é para mim. No culto tem profecia, tem louvor, inspirado pelo Espírito de Apolo, Deus do louvor e da música, Deus da profecia, Deus da cura. Então Tiatira tinha cura, tinha profecia, tinha louvor, mas só que não era para Deus. Não era o Espírito de Deus. Aí Deus fala: eis que tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Nós sabemos que Jezabel, filha de Etibaal, príncipe dos Sidônios, foi ao lado de Acabe, figura emblemática de perseguição ao povo de Deus,
proibindo a palavra de profecia, proibindo o espírito de profecia, proibindo que os profetas de Deus ensinassem e guardassem a lei do Senhor. Por isso, então, Deus condena a igreja de Tiatira e advertindo no versículo 20, logo após de dar, por exemplo, um elogio, Deus já o condena. Aí ele fala do que aconteceria assim, versículo 21, dá-lhe tempo para que arrependeste da tua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, que darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Quando Deus fala sobre Jezabel, e sobre as causas do que causou o fim dos filhos de Jezabel, ele alerta. Enquanto Jezabel é tolerada dentro de Tiatira, eu porei numa cama sobre eles os que adulteram, visitarei seus filhos. Livro de 2 Reis, no capítulo 1, até o versículo 18, todo o capítulo 1 do livro de 2 Reis nos fala acerca de Acasias, filho de Jezabel. Filho de Jezabel, tendo o profeta Elias no seu tempo, ele mandou consultar Baal-zebul e Etbaal, mandou consultar Baal, a Sera, os demônios, consultou-se com Satanás e não consultou-se com o profeta de Deus. A Bíblia diz que ele caiu entre as grades de uma câmara que havia em Samaria e foi ferido de morte. E aqui a Bíblia diz, Deus deu tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Acasias não se arrependeu dos seus pecados, não se arrependeu de consultar Baal-zebul por profeta, dando ouvido a espíritos de profecia ensinado por sua mãe Jezabel. Ferirei de morte os seus filhos, versículo 23, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda. Acasias morreu da sua enfermidade. Elias disse, porquanto tu não consultaste os profetas de Deus, agora da cama que tu caíste, tu não sairá. E Acasias morreu da enfermidade que adoecera. Deus está dando, por exemplo, o fim daqueles que se deixam levar pelo espírito de Jezabel, pelos ensinamentos de Jezabel, pela doutrina de Jezabel. Apolo era Deus da cura, Deus do louvor e Deus da profecia. As profecias que tinha em Tiatira não eram inspiradas por Deus. Apolo é filho de Zeus e irmão gêmeo de Artemis na mitologia. Ele é irmão gêmeo do deus Artemis. Ele é o deus Sol e Deus da profecia e da cura. E seu pai é Zeus. Zeus foi colocado no altar de Tiatira. Em Tiatira o paganismo, a idolatria e o helenismo estavam estabelecidos. Durante o período helenístico que Israel sofreu e todas as igrejas da Ásia, quando foi governado por Alexandre o Macedônio e seus sucessores, seus generais, que foram mais de 30 que reinaram, cumprindo a interpretação de Daniel, que seria a cintura e o ventre, daquela estátua que o rei Nabucodonosor viu. Ele veio e cumpriu-se a palavra de Deus, estabeleceu-se o helenismo, os deuses foram colocados para dentro da igreja. Nós vemos que o período helenístico causou grande perca para os cristãos. Nós vemos em Apocalipse 3, 7 até o 13 ali, nós vemos Deus condenando 3 cultos pagãos dentro de Filadélfia: o culto ao deus Jano, Deus das portas abertas; o culto a Diana, o Deus da coroa, o culto da recompensa. O terceiro culto dentro de Filadélfia era o culto aos imperadores, o culto imperial, o culto do homem, onde o homem é adorado, onde o homem é exaltado, o Cristo deixado de lado. Nós vemos em Tiatira, nós vemos em Esmirna, nós vemos ali o culto da coroa a Diana, o culto a deusa Demétrios, culto por barganha, culto por dinheiro. Agora em Tiatira nós vemos o culto a Apolo, ao Deus da profecia, o culto da revelação, o culto da cura.
o culto do louvor, mas só que Deus condena dizendo, tem louvor, tem profecia, mas não sou eu que estou falando. Tem louvor, mas não sou eu que estou sendo louvado. Os helênios colocaram, não só dentro do templo em Jerusalém, mas também por toda a Ásia, onde eles dominaram durante o período grego. Os gregos colocaram seus deuses dentro da igreja. Zeus foi colocado no altar de Tiatira, junto com o seu filho Apolo. O culto era forte para Apolo, o culto da profecia, o culto do louvor, o culto da cura, mas Deus estava de fora. Deus não era cultuado, quem era cultuado era Apolo. Aí Deus fala, esta idolatria vai fazer com que os teus filhos sejam alcançados, assim como foi Acasias, ferido de morte, colocado numa cama, foi dado tempo para se arrepender, mas não se arrependeram. A igreja de Tiatira é a igreja do sacrifício contínuo, sacrifício perpétuo. Tiatira quer dizer sacrifício contínuo, sacrifício perpétuo. Tiatira sofreu durante um terremoto entre o ano 14 e 27 a.C., durante o reinado do rei Augusto, mas ela foi reconstruída. Depois ela sumiu, não temos registro de que ela foi queimada ou tomada, mas ela foi destruída por um terremoto. É a igreja que representa o sacrifício contínuo e perpétuo. A igreja de Cristo, ela tem que estar sempre em sacrifício contínuo e perpétuo, adoração, mas a Deus, não deixando-nos levar por falsas doutrinas, por cultos de oba-oba, por cultos apolinos, nos deixando ser inspirados por espíritos de Jezabel, de falsa profecia, que fazem com que nós venhamos perder a nossa salvação. A imoralidade e a idolatria perpetuava dentro de Tiatira, mas Deus faz então as promessas. As promessas está no versículo 24, que diz assim: mas eu vos digo a vós, aos que restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei. Uma promessa para quem guarda a palavra, para quem não se deixa levar por oba-oba. Mas quem entendes retém até que eu venha. E o que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Segunda promessa. Terceira promessa: e com vara de ferro as regerás, serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando Deus fala que vai permitir que os fiéis rejam com vara de ferro, ele está falando dentro de um contexto histórico e cultural, porque em Tiatira o comércio de bronze, de cobre, era forte. A igreja de Tiatira manipulava cobre e bronze. Eles fabricavam cetros para reis. E quando Deus fala que eu a permitirei que as regerá com vara de ferro, ele está dizendo que ia dar autoridade. Esses cetros que vocês fazem para os reis reger as nações e perpetuar, eu vos darei poder para que rejem as nações com vara de ferro. Fica com esta palavra em nome de Jesus.